E aí, minha gente, tudo bem? Aqui, Dr. João Borzino, hoje para falar de alguma coisa muito importante de saúde. Saúde pública, saúde, nosso dever público de nos mantermos saudáveis para não transmitirmos doenças para os outros. Eu estou falando de vacinas. Eu estou falando da importância das vacinas. As vacinas, sem dúvida alguma, são uma das maiores descobertas humanas, não só da ciência da medicina, mas para a história da humanidade, pois mudou o curso da humanidade. Chegamos onde chegamos em idade devido às vacinas e devido à medicina sanitária. Imagine só que o seu vizinho não cuida dos vasos, deixa poças de água e você vai pegar dengue porque ele não cuidou dos vasos e não tomou as devidas precauções, deixou pneus e poças de água aonde pode proliferar um mosquito e ele infectado te transmitir dengue e transmitir para o seu filho e para a sua família. Você gostaria disso? Você acharia isso positivo? Você acharia esse indivíduo um irresponsável? Sim, ele é um irresponsável e você sofreria as consequências da irresponsabilidade dele. Assim, nós temos que pensar sobre as vacinas. Pois, se o indivíduo não toma vacina, não vacina os seus filhos, eles podem todos serem contaminados e essa contaminação chegar em você também. Chegar na sua família e levar a sequelas e até mesmo a morte. Então, a nossa qualidade de vida e a idade que atingimos hoje, que aumentou na média mundial, é graças a doenças graves, debilitantes e fatais, as quais as vacinas nos protegem. Ter efeitos colaterais, lógico que existem, como qualquer medicação, como qualquer outro tipo de substância que é colocado dentro de um organismo, e cada organismo pode reagir de uma maneira diferente, com maior ou menor intensidade, mas para a maioria o efeito é simplesmente benéfico. Por exemplo, a vacina da gripe é algo que impede as formas graves de gripe, ou seja, protegendo os mais novos e os mais velhos, que são os que mais sofrem com a gripe, pois essas gripes podem evoluir para doenças mais graves, como pneumonia ou pericardites, inflamações em volta do coração, levando ao falecimento, levando ao óbito. Então estamos protegendo exatamente os extremos de idade, tanto os mais novos quanto os mais velhos. É por isso que as políticas públicas cobrem os mais novos, os mais velhos, os profissionais da saúde que estão sujeitos a tratar de pessoas doentes o tempo todo, para que não aconteça o agravo da doença. Então o indivíduo pode pegar a gripe. Tem aquela velha história, eu tomei a vacina da gripe, peguei gripe. Pode acontecer, porque ela pode ser feita de vírus vivos atenuados e você ter como um resfriado, mas a sua imunidade vai segurar isso e você vai passar adiante e vai estar protegido das formas graves quando é necessário, quando existe indicação. Agora, se a gente for pegar a história, vamos pensar só um pouquinho na história do Brasil, para quem não lembra do começo do século passado, da revolta da vacina, aonde o grande médico sanitarista Oswaldo Cruz teve que enfrentar a população numa política pública estabelecida por Rodrigues Alves, o presidente, onde se obrigavam as pessoas a tomarem a vacina à força até. Se invadiu a casa das pessoas e se vacinavam as pessoas na marra. Isso não é bonito, isso não é a melhor forma, ninguém está querendo defender esse tipo de conduta, mas sim a verdadeira conscientização das pessoas, porque naquela época a ignorância era muito grande e o Rio de Janeiro sofria de
epidemias muito graves, como por exemplo a varíola, peste bubônica, febre amarela, etc. e tal. Tudo isso podendo ser resolvido através da medicina sanitária, ou seja, de conseguir fazer com que os dejetos e a água suja e tudo que sai da casa das pessoas fosse canalizado e não entrasse em contato com as pessoas, ou seja, fazer esgoto decente para que as doenças não sejam transmitidas para as pessoas, pois é diferente, as vacinas protegem contra os vírus, as bactérias já são outros, nós temos que usar antibióticos para resolver o problema quando você é infectado. Não existem vacinas contra antibióticos. Perdão, contra bactérias, né? Vacinas contra antibióticos não faz qualquer sentido. Mas assim, contra bactérias. Quando infectados por bactérias, nós temos que tomar antibióticos. Né? Mas, usando de uma boa engenharia sanitária, evitamos com que entremos em contato com dejetos e bactérias como a ameba, por exemplo, que está na água, né? E infectam as pessoas que têm diarreia e até mesmo amebíases viscerais, que podem atingir o fígado, atingir baço, etc. e tal, se essas pessoas são desnutridas e são fracas ou têm a tendência a isso. Então, a medicina sanitária, junto com o desenvolvimento das vacinas, nos livrou de doenças caóticas, assim como sarampo, rubéola, varicela, a própria, o que era uma coisa extremamente fatal até o começo do século passado, como a varíola, que era uma doença mortal e que se transmitia facilmente, ela foi erradicada com a vacina. Pensem nisso, gente, a varíola, que vocês nem conheceram, que era uma doença extremamente fatal e de contaminação muito fácil entre as pessoas, matava. Era um grande problema. Né? Nós temos vacina contra a febre amarela. Nós temos grandes resoluções para garantir tanto a saúde quanto a qualidade de vida das pessoas. Então, só a ideologia mesmo que vem para destruir a realidade verdadeira. Só aquelas mães e pais que são influenciados pela ideologia e por estudos científicos falseados, pelo qual o grande cientista, né, que eu não vou citar nomes aqui, né, que se não me engano, em inglês, que publicou estudos científicos que falavam muito contra as vacinas, teve até o seu CRM, né, a sua licença de médico cassado, e hoje ele é vangloriado por ideologistas anti-vacina aí pelo mundo, principalmente na Itália, que está acontecendo esse movimento agora. Então, temos que nos conscientizar da realidade verdadeira. A vacina mudou o mundo e nos protegeu. Se você tiver pena do seu filho por causa de uma agulha, por causa de uma injeção, por causa da rotina que tem que ser feito, da tabela de vacinas, da idade, etc e tal, e que as crianças choram, berram, gritam, vai ser muito pior ver o seu filho adoecendo, sofrendo, ficando sequelado ou morrendo. Isso é terrível. Então, protejam as nossas crianças, protejam os nossos idosos, protejam a população como um todo. Então, seja responsável, pois, como a dengue, se você não se vacinar, não vacinar os seus filhos, não vacinar os idosos, você vai ser um foco de disseminação de doença. E essas doenças, como sarampo, né, assim como a varíola, podem voltar e serem epidêmicas e causarem a morte de milhares.
Então não vamos esquecer que a ciência está acima de tudo, e não só isso. Aqui nós temos um caso revolucionário. Mudou a humanidade. Ciência e medicina sanitária, ou seja, a engenharia dos esgotos, salvou o mundo das pestes. Pensem muito nisso e sejam responsáveis com a saúde de vocês mesmos e responsável com a saúde dos outros. Pensem bem. Fora ideologia antivacina. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. E fora que eu esqueci de mencionar sobre a poliomielite, que é uma doença viral de alta incidência na infância que foi erradicada e que leva a simplesmente paralisia infantil. Isso foi erradicado. Imagina o que seria do mundo se não tivéssemos descoberto a vacina antipólio, que é aquela do Zé Gotinha, que pinga na boca só, que a criançada chora pra caramba pra tomar, mas tem que tomar porque está se evitando a poliomielite. Gente, imagina o mundo com poliomielite de novo. Não dá pra suportar isso, né? Fora ideologia de vacina. Pelo amor de Deus.